partiriam hoje do Rio de Janeiro para as cidades de Miami, Atlanta, Nova York e Los Angeles permanecem suspensos e ainda não há uma previsão de quando os aviões poderão decolar. Carla Vilhena. O americano Sean Hughes está entre os que esperam notícias dos milhares de desaparecidos em Nova York. Ele mora na Califórnia e quando chegou em casa na terça-feira, encontrou na secretária eletrônica uma mensagem desesperada da mulher. Melissa Hughes tinha viajado para um congresso em Nova York. Melissa estava no 101º andar da torre norte do World Trade Center quando o avião atingiu o prédio. Presa nos escombros, ela conseguiu ligar para o marido do outro lado do país. Sean, it's me. I just wanted to let you know I love you and I'm stuck in this building in New York. A plane hit the building or a bomb went off. We don't know, but there's lots of smoke and we just wanted you to know that I love you always. Sean espera que a mulher ainda esteja viva em algum hospital e pretende seguir para Nova York procurar por Melissa assim que os voos forem retomados. Passageiros do avião da United Airlines que caiu na Pensilvânia disseram por celular, pouco antes da queda, que enfrentariam os sequestradores. Thomas Burnett ligou para a mulher na Califórnia 4 vezes. Disse que o avião tinha sido sequestrado e uma pessoa esfaqueada. Todos os passageiros e tripulantes estavam amontoados no fundo do aparelho. Burnett soube que outros aviões tinham se chocado contra o World Trade Center e disse que tentaria, junto com os outros passageiros, retomar o controle do avião. Outro passageiro, Mark Bingham, ligou para a mãe e disse que a amava. E o passageiro Jeremy Click também conseguiu ligar e avisar a mulher que os reféns haviam decidido atacar os sequestradores. Pouco depois, o avião caiu. Ninguém sobreviveu. Nós agora voltaremos ao vivo a Nova York com a correspondente Zileide Silva. Zileide, quais informações nós podemos dar neste momento sobre brasileiros desaparecidos? Olha, Nascimento, o consulado brasileiro aqui em Nova York acaba de divulgar uma nota oficial. Diz que ainda não há informação confirmada sobre vítimas de nacionalidade brasileira e que essa identificação pode ser demorada. O consulado informou que ainda não teve acesso à lista de vítimas internadas em hospitais de Nova York. Pelo menos 300 mil brasileiros moram aqui na região de Nova York. E hoje, a prefeitura da cidade solicitou mais 6 mil sacos de plástico para acomodar corpos. 5 mil desses sacos já haviam sido solicitados pela prefeitura. Nascimento. O Jornal Hoje está terminando. A gente volta amanhã, logo depois do Globo Esporte. Uma boa tarde a todos vocês. Boa tarde para você, até amanhã. Contra o mal. Um manual de pilotagem escrito em árabe é encontrado num carro abandonado no aeroporto de Boston. De porta em porta, policiais vão buscar suspeitos de envolvimento nos atentados. E o governo americano diz que a Casa Branca e o avião presidencial eram alvos dos terroristas. Você vai conhecer detalhes das investigações sobre a maior ação terrorista de todos os tempos. O relato de brasileiros que sobreviveram à tragédia. De famílias que perderam alguém em Nova York. E o trabalho penoso dos grupos de resgate à procura de vítimas nos escombros. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Os Estados Unidos acordaram hoje em busca de respostas para o maior atentado da história. As equipes de resgate tiraram gente viva do que sobrou do World Trade Center. O prefeito de Nova York disse que 41 corpos foram retirados dos escombros. Há informações extraoficiais de que mais de 2.000 mortos estão em necrotérios improvisados na área do atentado. O governo americano anunciou que terroristas já foram identificados e alguns estão sob custódia do FBI para interrogatório. A Casa Branca ou esse avião que transporta o presidente George Bush, esses eram, na verdade, os alvos desse avião que atingiu o Pentágono. A informação foi dada hoje pela própria Casa Branca, mas o secretário de Estado, Colin Powell, não quis dar detalhes. 4.000 agentes especiais do FBI estão trabalhando na investigação dos atentados. E nessa entrevista, o diretor do FBI confirmou: nós já conseguimos identificar alguns dos sequestradores. E, segundo uma rede de TV, seriam de 3 a 5 sequestradores para cada um dos 4 aviões sequestrados.
O FBI também identificou algumas pessoas que teriam ajudado aos sequestradores. Hoje, a Polícia Federal Americana tem 2 objetivos: identificar todos os sequestradores, todos os cúmplices e prendê-los. E tudo está sendo investigado. Esse carro foi encontrado no estacionamento de um aeroporto em Boston. Segundo um jornal da cidade, com uma cópia do Alcorão, o livro sagrado islâmico, um manual que ensinava como pilotar aviões em árabe e um aparelho que calcula o consumo de combustível em um avião. O carro teria sido alugado por 5 homens árabes, 2 irmãos, um deles um piloto treinado. E pelo menos um dos 5 árabes, segundo o jornal, teria ligações com o terrorista saudita Osama Bin Laden. Ainda em Boston, esquadrões antibomba, agentes do FBI e da polícia da cidade cercaram este hotel. Várias pessoas estariam sob custódia, sendo interrogados. Na entrevista, o diretor do FBI explicou: não prendemos ninguém, estamos apenas interrogando algumas pessoas. Mas esta tarde, este homem foi detido no estado de Rhode Island. Ele estaria carregando uma faca. Na Flórida, o diretor de uma escola de pilotos disse que o FBI também estaria investigando a possível ligação de 2 ex-alunos com os ataques. Eles teriam aprendido a pilotar aqui mesmo nos Estados Unidos. O FBI também garantiu que o avião que caiu na Pensilvânia não foi derrubado pela Força Aérea Americana. E a caixa preta dele já teria sido encontrada. E a última declaração do diretor do FBI foi uma ameaça: não deixaremos pedra sobre pedra. Mas o presidente George Bush não está pensando em declarar guerra. A explicação do porta-voz: nós não podemos declarar guerra ao inimigo sem rosto, sem país. Esse pai só quer uma coisa: justiça. O filho dele estava em um dos aviões que foram sequestrados. Ele deve ter tentado lutar com os sequestradores, que tinham facas. A aviação americana permite. Os passageiros podem entrar nos aviões com facas com lâminas de até 10 centímetros. Autoridades do regime Talibã, que comanda o Afeganistão, condenaram hoje pela segunda vez os atentados contra alvos americanos e fizeram um apelo para que os Estados Unidos não ataquem o país. Provem que foi ele e podem levar Bin Laden. O recado é do representante do Talibã aos Estados Unidos. O grupo radical que controla o Afeganistão parece querer distância do seu hóspede mais famoso, o mais provável culpado pelo terror contra os Estados Unidos. Bin Laden vive no Afeganistão há 5 anos, desde que o Talibã tomou o poder e transformou o país num emirado regido por severas normas religiosas. O terrorista Bin Laden vem de uma milionária família saudita. Começou a operar no Afeganistão ainda durante a luta contra a ocupação soviética. Inimigo mortal dos Estados Unidos, financia o treinamento de terroristas. Os inimigos dos fundamentalistas dizem que Bin Laden sustenta o governo e o ajuda a enfrentar a oposição armada. Ainda na última madrugada, forças da Aliança do Norte que querem derrubar o Talibã bombardeavam Cabul. Bin Laden trabalha com o Talibã, acusa o representante do governo afegão, derrubado pelos radicais. Exilado na China, o diplomata diz que o exército paquistanês, o Talibã e Bin Laden preparam uma série de ataques ainda mais ousados contra o Ocidente. Já fabricariam até bombas atômicas num subúrbio da capital, Cabul. E hoje, a amizade com Bin Laden custou ao Talibã uma dor de cabeça virtual. Um hacker, possivelmente russo, tirou a página dos fundamentalistas da internet e colocou no lugar o anúncio: procura-se este bastardo, recompensa $5 milhões. A oferta é verdadeira e está na internet, no site oficial do FBI, a Polícia Federal Americana, que incluiu Bin Laden entre os 10 fugitivos mais procurados do mundo. Mas a essa altura, o terrorista está muito bem escondido no interior do Afeganistão, em local desconhecido até pelos seus amigos do Talibã. Entre as consequências que os atentados de ontem trarão para todos os países, uma é considerada praticamente certa por pilotos brasileiros: as mudanças nos procedimentos de segurança de voo. O piloto brasileiro se emocionou ao ver as cenas do atentado. Em 88, um desempregado invadiu a cabine com uma arma. Queria jogar o avião contra o Palácio do Planalto, em Brasília. Um copiloto foi ferido e o outro morto. Fernando Murilo fez várias manobras com o avião para desarmar o sequestrador e conseguiu pousar com todos os passageiros a salvo.
Pilotos do mundo todo são treinados para lidar com sequestradores. Eles aprendem técnicas de como controlar a situação e conduzir as negociações. Mas o que aconteceu ontem nos Estados Unidos não está em manual nenhum. Os aviões foram usados como bombas. Pelo som, percebe-se a grande velocidade da aeronave, que vinha em torno de 600, 700 km por hora. O vice-presidente do Sindicato dos Aeronautas acredita que o atentado de ontem vai mudar os procedimentos de segurança na aviação mundial. Hoje, apenas uma companhia israelense tem cabines blindadas nos aviões. Vai se caminhar para isso, vai se tornar cada vez mais difícil, se não impossível, o acesso às cabines em voo. Na capital americana, Washington, a segurança foi reforçada, enquanto o mundo tenta compreender como os terroristas conseguiram atingir o coração militar dos Estados Unidos. A capital americana, sob estado de emergência, hoje esteve nas mãos da polícia. Milhares de veículos guardaram todas as ruas mais importantes da cidade e os policiais trabalharam em turnos de 12 horas. Ao redor do Congresso, o controle foi o mais rígido. Motoristas tinham que mostrar identificação e a parte inferior dos carros era checada com espelhos. O maior receio dos congressistas americanos era um ataque com um carro-bomba, aproveitando o estado de choque do país depois dos atentados de ontem. Não se sabe ainda quantos dos 260 mil funcionários públicos de Washington voltaram a trabalhar. A orientação foi de um regime pouco rígido de comparecimento, pelo menos até amanhã. Enquanto isso, a menos de 2 quilômetros de distância, uma grande parte dos 23 mil funcionários do Pentágono retornou ao trabalho. Apenas metade do prédio das Forças Armadas Americanas está liberado. Um membro do grupo de salvamento disse que a prioridade é demolir as lajes que caíram depois do impacto do avião da American Airlines. Enquanto isso não acontecer, não há segurança no prédio. O desejo de encontrar os culpados, de retaliar, é enorme. Mas a cada hora que passa, a pergunta fica mais séria. Como isso pôde acontecer? Uma das respostas está na localização dos aeroportos de Washington. A pista do Aeroporto Nacional fica a menos de 3 mil metros de distância do Pentágono. E o Aeroporto Internacional Dulles, de onde saiu o voo da American Airlines, fica a 44 quilômetros de distância. Hoje, os aviões estavam todos no solo, mas num dia normal, centenas de aeronaves congestionam esse espaço aéreo. Larry Johnson, um especialista em contra-terrorismo e ex-membro do Departamento de Estado, diz que os serviços de informação americanos, principalmente a CIA, não estavam preparados para o terrorista mais efetivo que existe, aquele que se dispõe a morrer pela causa. Ele não acredita na possibilidade, levantada hoje por porta-vozes tanto do Departamento de Estado quanto da Casa Branca, de que o avião que atingiu o Pentágono tivesse tentado antes destruir a residência do presidente americano. Segundo Johnson, isso poderia ter sido até a intenção do sequestrador do outro avião, o que caiu na Pensilvânia. Mas no caso do World Trade Center e do Pentágono, segundo Johnson, os terroristas parecem ter atingido exatamente os alvos que pretendiam atingir. Em instantes, o clima de tensão faz o dólar bater novo recorde no Brasil. E o trabalho de busca de vítimas nos escombros em Nova York. Grupos de resgate passaram esta quarta-feira trabalhando na busca de vítimas da maior ação terrorista da história em Nova York. E com a divulgação de novas imagens do atentado, foi revelada uma coincidência. Os bombeiros estavam bem próximos do World Trade Center quando a primeira torre foi atingida. Os bombeiros checavam um escapamento de gás gravando a imagem. De repente, um ruído ensurdecedor. A câmera aponta para o céu e registra o momento em que começou o horror. Eram 8h45 da manhã de 11 de setembro. Os bombeiros imediatamente vão para o World Trade Center. Ninguém sabia que estava começando o maior atentado terrorista da história. Fogo e angústia na Torre Norte. Quem testemunhou a tragédia continua aterrorizado com o que veio em seguida. Estava todo mundo olhando para o negócio pegando fogo, saindo fumaça. E, de repente, um segundo avião começou a se aproximar muito baixo. Aí, de repente, o avião entrou dentro
do prédio entrou inteiro, tipo, nem as asas ficaram para fora. O avião entrou inteiro dentro do prédio e explodiu lá dentro. A bordo, 65 passageiros. Primeiro uma, depois outra, as duas torres vieram abaixo. Pelo menos 260 bombeiros soterrados. O comandante e o subcomandante do Corpo de Bombeiros desaparecem. As equipes de socorro continuam trabalhando, sem parar. A prioridade é encontrar sobreviventes. Buscas, mesmo no escuro, usam escavadeiras, guindastes, serras, cães. Jatos d'água tentam apagar os muitos focos de incêndio. Ainda há fogo sob os escombros. Os maiores problemas são as queimaduras, intoxicação por fumaça e poeira. O enfermeiro conta que as equipes ouvem vozes de sobreviventes sob os destroços. Mais de 10 mil pessoas estão envolvidas no esforço. A região onde ocorreu o atentado é o coração financeiro e administrativo de Nova York. Ali onde está toda aquela fumaça estavam as torres que desabaram. À direita fica a prefeitura de Nova York. A poucos quarteirões daqui estão Wall Street e a Bolsa de Valores. Toda a zona sul da cidade está fechada ao trânsito. Mesmo em áreas abertas como a Quinta Avenida, a mais importante de Manhattan, quase nenhum trânsito. Prateleiras vazias nos supermercados, filas nos bancos de sangue. Até agora, 6 bombeiros e 3 policiais foram resgatados vivos. Polícia de outras cidades do estado chegam a todo momento. Caminhões do exército e jipes armados. Este grande complexo esportivo foi transformado em necrotério. Demonstrações de patriotismo nas ruas. O cartaz pede que os Estados Unidos declarem guerra ao Afeganistão. A busca de sobreviventes se torna cada vez mais urgente. Este bombeiro já trabalhou 12 horas. Mesmo assim, volta para mais 12. Ele pensa em mães como esta. O filho dela continua desaparecido e as esperanças começam a diminuir. Algumas pessoas soterradas pediram socorro usando telefone celular. No fim da tarde, parte de um dos prédios do complexo do World Trade Center desabou. O prédio de 54 andares tem 28 anos. Partes das torres que ainda estavam de pé também desabaram. Todas as equipes de resgate foram retiradas do local. A destruição do World Trade Center representa um prejuízo direto de bilhões de dólares. O World Trade Center não era só o maior símbolo do poder econômico dos Estados Unidos. Ele era também um centro nervoso do mundo financeiro. Ali funcionavam 425 empresas de 26 países. Só do Japão eram 20 companhias, entre elas os maiores bancos nipônicos. 10 empresas brasileiras também tinham escritórios no World Trade Center. A corretora americana Morgan Stanley ocupava 25 andares da torre número 2. Tinha ali 3.500 funcionários e ainda não sabe quantos escaparam com vida. No World Trade Center também funcionavam instituições financeiras que compravam e vendiam títulos do Tesouro Americano. O volume de relatórios financeiros que se perdeu é incalculável. As principais corretoras americanas tentaram tranquilizar os clientes através da internet. Avisaram que ações e títulos do governo americano não foram atingidos pelo incêndio, porque não estavam guardados no World Trade Center. E garantiram que os investimentos de todos os clientes estão a salvo. As bolsas de valores americanas continuarão fechadas amanhã e talvez reabram na sexta-feira. Elas passaram os 2 últimos dias assim, às escuras. Foi a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que a Bolsa de Valores de Nova York fechou por mais de 24 horas. O mundo começa a fazer projeções e a contar os prejuízos com os atentados terroristas nos Estados Unidos. Seguradoras vão perder bilhões de dólares e muitos países temem os efeitos na economia. O dólar bateu um novo recorde hoje no Brasil. Foi o maior atentado da história e já é a maior perda financeira com um desastre causado pelo homem.
Podem variar de 2 a 10 bilhões de dólares os prejuízos para as companhias seguradoras com a destruição das torres do World Trade Center. Mas elas já tiveram de pagar mais do que isso por um desastre natural. O furacão Andrews fez companhias de seguro desembolsarem 20 bilhões de dólares. Como daquela vez, boa parte dos prêmios será paga por companhias na área proibida, onde só as equipes de socorro avançado podem chegar. O programa começa com uma imagem inédita. Dentro de uma ambulância, vamos acompanhar a dramática jornada da brasileira que socorre os feridos. Uma paulista que fala em milagres. Eu pensava que era um pesadelo que eu estava vivendo. Uma coisa horrenda. Nós chegamos no local, eu não sabia o que me esperava pela frente. No meio da tragédia, a luz. O resgate a tempo de salvar vidas. Ao volante da ambulância, uma das primeiras paramédicas a chegar ao World Trade Center. Depois dos atentados, a brasileira Lee. Há 17 anos nos Estados Unidos, ela nunca viu nada igual. Um choque atrás do outro, um choque atrás do outro. E quando nós chegamos no local, foi uma coisa assim, eu tive a impressão de que eu estava passando assim, no final de uma guerra terminou e só eu que andava ali. O pior ainda está pela frente. Ainda há milhares de mortos sobre os escombros. E Lee faz parte da equipe que vai retirar os corpos. Impressionante a altura que tinha de poeira, de cinza. Os carros na polícia todo arrebentado, com os estilhaços que caíam. Meu primeiro paciente foi um menino que trabalhava no 82º andar. Ele, na hora das sirenes, ele começou a correr e ele tropeçou na escada e quebrou a perna, quebrou o tornozelo, pisotearam o menino todo. E ele estava em choque. Nesse momento ele falou, por favor, eu preciso falar com a minha mãe. Eu preciso falar com a minha mãe, ele falou. Você acredita que eu consegui a chamada para a mãe dele? Eu atribuí isso como um milagre daquela pobre mãe, coitada, que estava indo para o World Trade Center, sabendo que aquele filho estava naquela altura. Depois de um trauma desses, como fica a vida de quem se sentia seguro na maior potência do mundo? O que fazer? Continuar nos Estados Unidos ou voltar ao Brasil? 30 brasileiros vivem neste condomínio com vista para o sul de Manhattan, mas o atrativo principal, o World Trade Center, desapareceu. As duas torres ficavam bem ali, onde agora só tem fumaça. Do grupo, 2 não voltaram para casa. Eles trabalhavam no 105º andar do primeiro prédio atingido. Também trabalhava lá o economista Larry Pinto de Faria Júnior. Larry, voltar para esse lugar aqui e ver essa vista hoje, o que é que isso traz para você? Bom, é a primeira vez que eu tive coragem de olhar para a vista foi hoje. Nos últimos dias eu não saí de casa, não olhei para lá. Mostra onde era. Era exatamente ali onde é que está saindo aquela fumaça, no meio daqueles 2 prédios, se erguiam as 2 torres que eram o cartão postal de Nova York, né? Em qual das 2 torres você trabalhava? Eu trabalhava na torre número 1, que foi a primeira a ser atingida pelo avião. E como é que foi quando começou? Bom, eu estava no telefone, estava falando com alguns clientes, quando a gente ouviu aquele estrondo e um choque muito forte, que eu, naquele momento, pensei que o prédio fosse cair. Virei para trás, larguei o telefone, peguei a minha bolsa e já fui direto para a saída de emergência. Eu só fui saber que era um avião que tinha batido no prédio 1 hora depois. E como é que estavam os bombeiros? Olha, essa é uma das partes mais tristes de toda a história, porque quando a gente estava descendo, eles vinham subindo e muito educados, muito atenciosos e procurando manter todos nós calmos,
Vocês têm 10, 15 minutos até o solo, fiquem tranquilos, não tem fumaça, lá embaixo tá bom. E eles tudo subindo. E eles subiram para não descer mais, né? Foram dois momentos de pavor. O momento de pavor foi quando do choque do avião, e o segundo momento foi essa hora que desabou e veio essa nuvem e aquela massa humana correndo. Foram os dois momentos que eu tive realmente medo. Larry e os amigos passam o dia ao telefone buscando informações sobre os desaparecidos. Anne-Marie Ferreira e Ivan Barbosa trabalhavam numa corretora que ocupava alguns dos andares mais altos do World Trade Center. Só essa empresa tem mais de 1000 funcionários que desapareceram. A cada dia diminui a chance de que sejam encontrados com vida sob os escombros. Anne-Marie Ferreira e Ivan Barbosa continuam desaparecidos. Alexandre, o marido de Anne-Marie, e Valéria, a mulher de Ivan, não estão em condições de falar. Obviamente eles estão emocionados, eles estão tentando ser fortes e manter esperança enquanto houver possibilidade de a gente ter notícias boas. É o que a gente está tentando compartilhar com eles e manter a esperança até onde a gente puder e, se Deus quiser, ter boas notícias. Para os irmãos Valdir e Sidney Cruz, nos Estados Unidos há 15 anos, a vida aqui nunca mais será a mesma, depois que Sidney escapou por pouco ao ataque ao World Trade Center. Se eu tivesse pego aquele elevador, 2 minutos, tivesse voltado a pegar minhas coisas... Sidney estava no segundo prédio atingido. Pessoas gritando, ninguém conversava, ninguém falava, estava todo mundo gritando, chorando, pessoas sem roupa na rua, totalmente destroçadas, sangue, corpo de bombeiro, policiais, totalmente branco, como se fosse a Segunda Guerra Mundial. Eu nunca estive, mas eu vi filmes e eu acredito que era exatamente o mesmo cenário, só que era a realidade. Você não consegue esquecer isso. Toda hora. Você tenta dormir, não existe como. E agora, quando a poeira assentar e as cicatrizes da tragédia estiverem fechadas, como vai ficar o sonho de quem veio do Brasil para fazer a América? Significa a falta de segurança, o medo, vontade às vezes de voltar para o Brasil. Você está andando na rua, está ouvindo televisão, não existe como você fugir disso. Não existe como fugir disso. E eu fiquei muito feliz de não ter que nem pegar num brasileiro, porque seria uma dor muito grande levar um brasileiro com uma perna quebrada, em gritos ouvindo falar minha própria língua, o cara dizendo, oh meu Deus, veja o que aconteceu comigo. Eu acho que seria uma dor muito grande para o meu coração. Eu acho que teve gente que viveu momentos muito piores do que o meu, sabe? Eu vivi um momento difícil, mas teve gente que pior. E eu acho que a gente tem que olhar até isso e dizer, pô, graças a Deus eu estou aqui, eu estou bem, eu estou feliz, salvo. Eu acho que é isso que importa, né? De onde saíram? Onde aprenderam a voar os homens que lançaram aviões contra as Torres Gêmeas de Nova York? Aeroporto de Boston, manhã de terça-feira. 2 Boeings preparados para o embarque. Destino, Los Angeles. Mas o rumo da viagem seria outro. O que viram os passageiros? Quem buscou a janela encontrou a cidade de Nova York iluminada pelo sol. Foi o último olhar. E na cabine de comando? Só lá as torres eram visíveis, cada vez mais perto. Nos ajuda a fazer essa reconstituição é Henrique Seta. Você voa há quanto tempo? Em computador, né? Vou, senão a gente foge um pouquinho da realidade. Eu vou há mais ou menos uns 10 anos. Advogado por profissão, aeronauta por hobby.
ele passa as noites aprendendo a voar. O equipamento, as manobras, são todas reais, mas no computador, né? O simulador é doméstico, um programa de computador que qualquer criança poderia comprar. Numa emergência, o senhor pousaria uma aeronave? Eu pousaria. Lapenda, outro amante da arte de voar, foi mais longe. Decolou da tela do computador para o espaço aéreo americano. Não há o menor problema, não há a menor dificuldade. Você entra em qualquer escola e faz o seu curso em 3, 4 meses, brincando. Ele usou a internet para se matricular numa escola de aviação nos Estados Unidos e conseguiu, com passaporte brasileiro e um visto de turista apenas. Você voou no espaço aéreo americano sozinho ou estava sempre acompanhado? Não, sempre sozinho. Lá é completamente diferente daqui em termos de liberdade de voar. Você voa os Estados Unidos inteiros sem rádio. Você não precisa ter rádio. Não é obrigatório fazer plano de voo. Ele fez o que qualquer estrangeiro poderia ter feito, inclusive os árabes, suspeitos de terem atirado os Boeings de passageiros contra as Torres Gêmeas de Nova York. A Microsoft anunciou hoje que as Torres Gêmeas não aparecerão mais no espaço aéreo de Nova York no seu programa de simulação de voo. A mensagem que a médium brasileira diz ter mandado ao presidente dos Estados Unidos. Ela teria previsto os ataques a Nova York e Washington daqui a pouco. Ficção ou realidade? Quanta gente se confundiu quando o segundo avião apareceu ao vivo pela TV? O ataque a Nova York estava escrito no livro dos profetas? Porque a cidade dos sonhos é também o cenário dos maiores pesadelos do cinema. A potência mundial à sombra de um inimigo desconhecido. Roteiro de quantos filmes? Dessa vez, o terror real ganhou dimensão cinematográfica. Maiores símbolos de poder do planeta ruíno, ao vivo. O que não é ficção agora? A angústia mal enquadrada. Pavor sem cortes. Via satélite para o mundo todo. Minha primeira reação foi de não acreditar. Era uma coisa tão absurda, achei que era uma brincadeira. Fantasia superada pelo horror da realidade. Cenas que se confundem na tela e na vida. É uma tragédia de proporções gigantescas. Esta tragédia pode ser a pior da história de Nova York, a mais devastadora. As autoridades não estão divulgando os nomes dos mortos. Uma tragédia como esta não será esquecida tão cedo. Não só pelos americanos, mas talvez em vários outros países. Cartas de condolência foram enviadas por líderes do mundo inteiro. A capital dos mais sedutores sonhos americanos, vítima do maior e mais violento atentado terrorista da história da humanidade.
O palco dos maiores pesadelos do cinema, vulnerável como na ficção. Previsões superadas pelo imprevisto. Como naquela noite, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. 1938. 6 milhões de pessoas ouviam a transmissão de rádio. O que é isto? Tem um jato de fogo jorrando do espelho e vai em direção aos homens que estão avançando. Acertou a cabeça deles. Muita gente acreditou que os marcianos estavam mesmo invadindo o planeta. A novela de Orson Welles causou pânico real em Nova York. No dia seguinte, ele voltou à rádio para desmentir a história e pedir perdão. Nesta semana, o ataque era de verdade. Mas custamos a acreditar. O terror a bordo de aviões comerciais. Não acreditei, porque eu atingi os Estados Unidos, uma das maiores potências mundiais, né? O prédio começou a cair, né, desabar, aquilo foi as pessoas se jogando, uma coisa realmente, o fim do mundo mesmo, fim do mundo mesmo. Depois dos atentados desta semana, supostas profecias começaram a circular pela internet. Previsões sombrias e até um alerta para a Casa Branca, que teria partido daqui do Brasil. Uma médium brasileira diz ter mandado uma carta para o presidente americano. Esta é a cópia, com a previsão de uma catástrofe. O alerta da Fundação Cacique Cobra Coral teria sido enviado na segunda-feira da semana passada. A médium Adelaide Scrittori, que diz incorporar o espírito de um cacique, recomendou a necessidade urgente de um controle rigoroso do espaço aéreo norte-americano, especialmente em Nova York e Washington, durante a primeira quinzena de setembro. A carta diz ainda: pela manhã será visto grande fogo, estrondo e claridade. Para o norte haverá gritos e morte. A 45 graus, o céu queimará, com o terror a aproximar-se da grande cidade nova, e de imediato uma grande chama se derramará. E um último conselho: evite pernoitar na Casa Branca durante os dias 11 e 12 de setembro. Os atentados ocorreram dia 11. Nós tentamos contato com a médium Adelaide Scrittori, mas ela nunca deu entrevista, sob a alegação de que não quer se promover com as previsões. Nós enviamos pelo correio por se tratar de um assunto confidencial e de muita importância, e o comprovante está aqui. Esse texto, Terror em Nova York, foi criado dia 3 de agosto de 2001, às 2 horas e 27 minutos da madrugada. Modificado dia 3 de agosto de 2001, às 2 horas e 29, quando foi feita a correção. E acessado hoje, 13 de setembro de 2001, pela primeira vez. O assessor da médium brasileira diz que novas mensagens já foram enviadas à Casa Branca e que o espírito do cacique Cobra Coral mandou um alerta para outro chefe de Estado, o primeiro-ministro britânico Tony Blair. O mês que feriu a América já manchou a história de horror. Jogos Olímpicos de Munique, 1972. Homens encapuzados atacam a delegação de atletas de Israel. O conflito acaba com a morte de 11 reféns, um policial alemão e 5 terroristas do grupo que ficou conhecido como Setembro Negro. Um ano depois, a sede do governo do Chile é bombardeada. Um chefe de Estado morto. O presidente chileno Salvador Allende foi tirado do poder. 11 de setembro de 73. Ano em que Nova York inaugurava 2 torres gêmeas. Elas iriam ruir 28 anos mais tarde, na manhã de um dia 11 de setembro. Tensão ou alívio? O que sentiam os passageiros que embarcaram no primeiro avião brasileiro a deixar Miami ontem à noite? Nosso repórter estava no voo. Ele foi um dos muitos estrangeiros impedidos de voltar para casa por causa do ataque e testemunhou o primeiro dia de medo no Império Americano. No dia em que todos os aeroportos e fronteiras dos Estados Unidos fecharam, eu estava aqui em Miami. De passagem, seria só por um dia e meio. Acabei conhecendo uma cidade que parecia esperar
por um daqueles furacões típicos do verão da Flórida. Mais de 50 shopping centers, em plena terça-feira, fechados. Circulando por aqui só a polícia. Quilômetros e quilômetros de autoestrada dentro de Miami, vazios. O centro da cidade, conhecido paraíso das compras baratas, ficou abandonado. Terça-feira, o dia em que Miami se preparou para a guerra. Tudo trancado. A polícia trancou a cidade. Onde havia prédio alto, possível alvo de míssil com gente dentro, havia polícia bloqueando o acesso. Polícia que não poderia ser filmada. Gentilmente, o policial me aconselha a ir descansar. Mas eu não estava nem um pouco cansado, estava aflito para entender o que se passava em Miami. O meu carro, então, seguiu em busca de pessoas, claro. Rumo a Miami Beach, a orla marítima, área de badalação, onde sempre a música alta, havia a sensação de que o lazer desmoronou assim que caiu a primeira torre lá em Nova York. As TVs nos bares, viciadas em esporte e clipe de música, rapidamente se viciaram em tragédia. A moça e o rapaz, os dois de Nova York, de férias em Miami, tentavam relaxar para não chorar. Martin diz que gostaria de estar lá, mas está de férias e sem relaxar. No meio de tanta sensação ruim, estava Rui. Crescido em Brasília, típica história de brasileiro que chegou sem nada e achava que tinha tudo nos Estados Unidos. O sonho americano se torna um pesadelo americano. Porque nesse momento eu tenho certeza que muitos brasileiros estão querendo voltar para casa. Então o sonho americano desaba. Despenca sobre a família inteira. A mulher Raquel, a sogra Dona Nilza. Por enquanto ainda não assusta a filhinha Hassana, que há 2 semanas nasceu no país que era considerado ideal pelo pai. Quando acontecem coisas como essa que aconteceu hoje, a gente tem a sensação imediata que a gente está vivendo no pior país do mundo. Não existe nenhum país que seja bom numa situação de guerra. Eu também pensei, quero ir embora, né? Quero ir embora, quero voltar para minha terra, lá não tem isso. O que segura o casal é o emprego de Rui. Ele é vendedor de equipamentos eletrônicos. Conseguiu um bom padrão de vida, mas não tem conseguido vender depois da fatídica terça-feira. Os compradores sumiram. O que todos os brasileiros queriam era o fim da calmaria. Calmaria apenas aparente. E o recomeço da correria cotidiana. O dia seguinte, em Miami, teve gosto de normalidade. Normalidade também aparente. Os prédios continuam no lugar, gente, trabalho, entrega de pizza. O que não falta é brasileiro correndo contra a temperatura da pizza pelas ruas de Miami. Branca é uma carioca bem disposta, caminha 3, 4 quilômetros por dia. Saúde plena aos 19 anos. Também exercita os braços na cozinha preparando a massa. E ainda assim, não extravasa a atenção. Tá tudo muito esquisito ainda, ninguém sabe o que vai acontecer. A presidente da Câmara de Comércio Brasil-Flórida faz previsões econômicas. Louana Oliveira é brasileira, mora em Miami há 6 anos. Na área de negócios, obviamente que muita gente vai se sentir um pouco abalada de estar aqui ou não estar aqui, mas isso passa. Daqui uns 2, 3 meses é business as usual. Negócios de rotina, no caso, significam o seguinte: manter o Brasil como o principal parceiro comercial do estado da Flórida. Mas, cá para nós, a grande maioria dos brasileiros em Miami só tem tido cabeça para sonhar com aquela direção ali, a de casa. E eu, depois de 2 dias em que o aeroporto de Miami esteve fechado, tive o privilégio. Miami-Rio, sem escala. O primeiro voo brasileiro que saiu dos Estados Unidos desde a proibição da última terça. Era difícil de achar alguém que não estivesse ansioso por falar, simplesmente dividir experiências. Nosso hotel era do lado da FBI, então tava a maior movimentação. Aí a gente ficou super preocupada, eu tinha um monte de compromisso aqui no Rio, minha irmã também. A gente estava preso mesmo no hotel, aguardando uma programação que as coisas amenizassem para a gente vir embora. Alugamos um automóvel em
Boston e viemos dirigindo eu vim dirigindo 24 horas e o Maurício 4 horas, ao total de 28 horas, desde Boston até eu saí às 2 da tarde de Boston de anteontem, cheguei às 6 da tarde de ontem no aeroporto para pegar esse voo. O aeroporto está com mais segurança, eu sei que eu tô com menos medo, eu sei que vai estar tudo seguro. Finalmente, voo no chão. Pés no chão. O pesadelo americano, para nós, os recém-chegados, vai dar uma trégua. Eles foram os heróis que chegaram depois e salvaram muitas vidas. Quem não chorou pelos bombeiros que morreram junto com as vítimas do ataque? Veja daqui a pouco. Um dos maiores acidentes de trabalho da história. Num único dia, os bombeiros de Nova York perderam 350 homens. Quase 10 vezes o número de bombeiros mortos em ação nos Estados Unidos durante todo o ano passado. Quando todos fogem do perigo, eles vão na direção contrária. O risco é missão. A vida nas mãos, a recompensa. Terça-feira passada, quando os prédios gigantescos começaram a desabar, uma certeza. Eles estavam lá. Mais de 300 bombeiros podem ter morrido. Uma tragédia sem precedentes em qualquer lugar do mundo. Você diz que é muito emotivo. Você consegue ver isso de novo? Eu tenho que ver porque eu faço lembrar a minha vida, a vida profissional que eu levei. Seu Hamilton foi bombeiro a vida inteira. Quando tinha apenas 21 anos, foi protagonista principal no incêndio que marcou a história do Rio de Janeiro. Cinelândia, edifício Astoria, 38 anos atrás, num prédio cheio de escritórios, centenas de pessoas já tinham começado o expediente. Mas às 9h40 da manhã, um incêndio que começou lá no 15º andar transformaria seu Hamilton num herói reverenciado na cidade. O fogo tinha se espalhado em minutos. Nas janelas, dezenas de pessoas em desespero. Dentro do prédio em chamas, o bombeiro Hamilton, sozinho, resgatava as vítimas. Por cordas, elas chegavam ao prédio vizinho, onde estavam os outros bombeiros. É aqui o menino que o senhor salvou, né? É. No carinho de um menino, a paga do bombeiro herói. Num incêndio dessa proporção, só 4 pessoas morreram. O bombeiro Hamilton salvou 19. Carregava nas costas pelas escadas até chegar numa janela segura. Mas o senhor conseguiu resistir no meio do fogo aqui, numa fumaça, não é calor? Fumaça. A gente vai resistir, eu tinha um lugar que eu molhava, eu tinha um lenço. E eu molhava e respirava e foi dando. E conforme foi, aquela fumaça foi se abrandando, foi abrindo. Então nos facilitou o trabalho. As imagens de Nova York, o destino de colegas que ele nunca viu, comoveram o bombeiro aposentado. O que lhe passou pela cabeça? Quais são os seus sentimentos, assim, olhando aquelas imagens? Eu estou lhe expondo a você que eu sou um elemento frágil nesse ponto, eu sou muito emotivo. Aquilo cortou meu coração, que a intenção deles é como a nossa aqui. O mais inusitado, o mais chocante. Os aviões atravessam as paredes do World Trade Center. Poucos lembram, mas 13 anos atrás, um piloto brasileiro viveu uma situação semelhante. A primeira coisa que o sequestrador tinha falado para mim é que queria jogar o avião em cima do Palácio Planalto. O Boeing da VASP, com 98 passageiros, foi sequestrado minutos depois de sair de Belo Horizonte. Ia para o Rio de Janeiro. O sequestrador matou o copiloto e feriu 2 tripulantes. E não sei como ele não me matou, porque ele botou a arma nas minhas costas.
Quando você se recusou? Não, quando eu entrei na cabine, ele botou a arma nas minhas costas, não sei como ele não me matou. O piloto Fernando Murilo da Silva foi obrigado a desviar para Brasília, mas achou um jeito de enganar o sequestrador. Quando eu consegui chegar em Brasília, tinha algumas nuvens em Brasília, Brasília, nessa posição, por exemplo, e as nuvens aqui. Então eu caí para a esquerda para tentar jogar a nuvem em cima do Palácio Planalto, para encobrir o Palácio Planalto, né? Para ele nem fazer uma superposição. Aí fiz uma superposição e falei com ele, olha, Brasília está fechado, não dá para ver nada lá embaixo, dá para ver o Planalto, dá para ver nada. E fiquei rodando nessa posição e a nuvem encobrindo o Palácio Planalto. O combustível estava acabando. Com a morte quase certa, o piloto tentou uma última cartada. E aí o senhor tentou então um parafuso? Então fiz um parafuso. Deve ser terrível, um parafuso com Boeing? Com Boeing, é a primeira vez que foi feito no mundo. Nem assim o sequestrador perdeu o controle. O piloto acabou pousando em Goiânia. Houve tiroteio com policiais. O sequestrador Raimundo Nonato, um maranhense desempregado, ficou ferido, mas morreria no hospital 5 dias depois. Hoje, o comandante Fernando Murilo está aposentado. Dá aulas de pilotagem em Curitiba. Mesmo 13 anos depois, as imagens do sequestro continuam fortes na sua memória. Uma noção de morte mesmo, né? Que, no meu caso, eu cheguei próximo, né? Então, dá a noção de morrer. É horrível, horrível. Foi um pesadelo, mas o trauma do sequestro deixou para ele uma certeza. Desde a primeira vez que eu falo que não foram os pilotos que fizeram. Só pessoas que foram doutrinadas para fazer isso. O senhor nunca teve dúvida nem no primeiro momento? Nem do primeiro momento. Até porque não seria muito lógico, né? Se ia morrer, para que jogar ali? Você é treinado para sobreviver, você é treinado para salvar a vida, para manter vivo, né? Não para matar. Você não é treinado para isso. Treinados para matar e morrer, eles assustam. Fanáticos ou loucos? Veja a seguir. Treinados para morrer. No ataque a Nova York, a face mais cruel do terror que assusta o mundo. De onde saem os homens que trocam a vida por uma causa assassina? Meninos erguem a bandeira escura do ódio. Treinam para ser o inimigo invisível numa guerra sem campo de batalha. Tudo pela vida eterna junto de Alá. Radicais palestinos ensinam meninos entre 12 e 15 anos que a melhor forma de atingir Israel é virar homem-bomba. Mustafa, 15 anos, desenha um autorretrato envolto em explosivos. Sonha virar pesadelo para o inimigo. Ansioso pelas promessas de um martírio glorioso, por ser recebido no céu por 72 virgens e ficar ao lado dos 70 parentes que poderá levar ao paraíso. Estou pronto, diz o rapaz. Quero libertar a Palestina, fazer parte da revolução. Matar ou morrer pela pátria, pelo rei, por um Deus, sempre foi motivo de orgulho na cultura ocidental. Mas um punhado de radicais traduziu em suicídio a tática dos seus combatentes e inventou a terrível guerra dos homens-bomba. Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, um texto poético, traz leis em forma de versos e, como acontece com a Bíblia, há diferentes interpretações para estas escrituras.
Os grupos fundamentalistas islâmicos, por exemplo, encontraram nesse texto razões suficientes para desprezar a própria vida e a dos outros. Para eles, estaria escrito aqui: virar mártir é o caminho mais curto para ver a sagrada face de Alá. As tropas explosivas do islamismo estrearam no Irã do Ayatollah Khomeini para ajudar na guerra contra Saddam Hussein. E logo vieram os Shahid, soldados da morte, para reforçar os grupos radicais do Líbano. Em 83, um fanático do Hezbollah jogou um caminhão com 6 toneladas de explosivos contra o quartel americano em Beirute. Uma fração de segundos provocou a morte de 241 fuzileiros. Os americanos viam pela primeira vez o poder de morte de quem quer morrer pela fé. Hoje, os investigadores que perseguem os autores dos atentados em Nova York e Washington apontam para Osama Bin Laden, o milionário saudita que se especializou em treinar suicidas para atingir quem ele considera inimigo do Islã. Por ironia, o terrorista cresceu financiado pelo seu maior inimigo, os Estados Unidos. Fanáticos que não representam o Islã, diz o secretário-geral do Conselho Muçulmano Britânico. Líder de quase 2 milhões de islamitas que vivem no Reino Unido, ele lembra a frase do Corão: a perda de uma vida inocente é a perda de toda a humanidade. Na Irlanda do Norte, lembra ele, há fanatismo violento, mas nem todos os católicos e protestantes são acusados por causa disso. Não se pode confundir um grupo de extremistas com a população muçulmana. Mas a influência dos fanáticos parece não ter limites. Um turbante negro repousa sobre a cabeça deste descendente de Maomé, o fundador do islamismo. Hassan Nasir Allah, o líder do Hezbollah, se orgulha de ter mandado o próprio filho para a morte. O rapaz foi um dos mais de 100 guerrilheiros que já explodiram em ataques suicidas. Eles deixaram mensagens gravadas como esta: explodi para matar inimigos, por amor à pátria, pelo Hezbollah, e para me tornar herói na terra e príncipe no paraíso. Morte inútil, diz a professora de religião da Mesquita Central de Londres. Violência só gera mais violência. E se existem religiões e culturas diferentes, é porque Alá quis assim, para ensinar o homem a viver em paz e harmonia. Suicidas de suas próprias causas, os soldados da morte não conquistam céu nem inferno. Detonam qualquer sombra de razão junto com os corpos de suas vítimas inocentes. Dinheiro para reconstrução, liberdade para retaliação, alerta para os reservistas. Mas, afinal, quem é o inimigo, Pontual? Hoje, o inimigo ganhou rosto, ou pelo menos nome e nacionalidade. Depois do espanto, as incertezas. Até que ponto a economia mundial vai resistir ao abalo terrorista? E o que vai mudar na vida de todos nós, brasileiros? Um ataque sem precedentes ao coração financeiro do mundo capitalista. Um dos maiores símbolos da prosperidade ocidental, ruindo em pedaços. No dia seguinte, a poeira ainda flutuava no cenário da tragédia, mas em São Paulo e em todos os outros centros de negócios do mundo, a perplexidade deu lugar à ansiedade. O
mercado de capitais foi o primeiro a reagir e mal ao golpe terrorista. O dólar subiu imediatamente. Operadores das mesas de câmbio passaram a trabalhar com um olho nas cotações internacionais e o outro no noticiário da televisão. O mercado financeiro vive de informação, todo o destino do planeta está realmente dependendo daquilo que vai acontecer, que vier acontecer com a reação americana, e isso, sem dúvida, está sendo acompanhado para e passo. Com a Bolsa de Valores dos Estados Unidos fechada há tanto tempo, coisa que não acontecia desde a crise de 29, o mercado de ações também oscilou, na expectativa da reação dos americanos ao ataque. O foco de preocupação, acho que dia maior do mercado financeiro é avaliar a capacidade do governo norte-americano de responder de forma adequada ao ataque de terça-feira. O que eu chamo de adequado é dar uma satisfação ao cidadão norte-americano, ao mesmo tempo em que, idealmente, né, não se entre, obviamente, numa ofensiva militar que aumente a escala de violência a nível mundial. Numa economia globalizada, tudo o que acontece de importante no mundo afeta a vida de milhões de pessoas ao redor do planeta. Se o consumidor norte-americano, assustado com os ataques terroristas, decidir que é hora de diminuir o consumo e gastar menos, a já enfraquecida economia dos Estados Unidos vai perder fôlego e arrastar o resto do mundo para a recessão econômica. Frangos, soja, café, sapatos. Tudo o que nós vendemos lá fora corre o risco de perder mercado. E nessa hora de crise, mais do que nunca, o Brasil precisa do dinheiro das exportações. Nós vamos talvez ter de procurar novos nichos de mercados que estão aí à disposição em outros países, até que os Estados Unidos restabeleça novamente o seu fluxo regular com o resto do mundo. Nosso bolso também vai ser afetado com a alta do dólar. Alguns dos produtos mais corriqueiros da mesa do brasileiro podem entrar numa futura lista de aumentos. Pães e massas, por exemplo, feitos na maior parte com trigo importado. O mesmo acontece com a gasolina e todos os derivados de petróleo, como gás de cozinha, lubrificantes e embalagens de plástico. E também com aparelhos eletrônicos e produtos químicos. Nós seremos afetados em termos de atividade econômica, ou seja, do volume que a economia produz a cada ano e, consequentemente, de emprego e rendimento das famílias que dependem desta renda obtida no emprego, no mercado formal de trabalho ou em atividades no mercado informal. Para o grosso da sociedade é assim que funciona. Mas inflação e aumento do desemprego não assustam este professor da USP. Especialista em economia internacional. Ele tem uma visão otimista do futuro da nossa economia. Isso é coisa de curto prazo. Todas as indicações para a economia mundial para o próximo ano são extremamente favoráveis. O repórter Jorge Pontual vive há 7 anos em Nova York e acompanhou de perto o drama que a cidade está vivendo essa semana. Pontual, como é morar numa cidade tão fortemente machucada pela tragédia de terça-feira? E quanto tempo você acha que a cidade vai precisar para voltar à rotina? A gente vivia aqui com uma sensação de segurança total. E isso acabou. Hoje os aeroportos foram reabertos. Toda vez que um avião sobrevoava a cidade, as pessoas olhavam para o céu com medo. Tem muita gente pensando em ir embora. Mas o nova-iorquino se considera duro na queda. Vai fazer tudo para sacudir a poeira, que é muita, e dar a volta por cima.
cercado por câmeras por todos os lados. Há sempre alguém com uma câmera ligada. And the plane, wait, out of the way. Get it, Charlie. It's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the mooring beds and all the folks. This is terrible. Exclusivo. O que você vai ver a seguir são imagens de ódio e fanatismo, cenas que chocam o mundo, demonstrações de propaganda contra a paz. Crianças pegam em armas no ensaio coletivo para a luta contra dois inimigos, os Estados Unidos e Israel. Uma criança palestina nos aponta uma arma. Corre. E, de novo, faz mira. O gesto é repetido. Ela está brincando, mas estas no Líbano, não. Dois pelotões de crianças, com lança-rojões e metralhadores. Armamento de fabricação russa. A tropa leva o nome de Mohammed Jamal Durra, anuncia o locutor árabe. الشهيد محمد جمال درة من سكان مخيم البريج في قطاع غزة. É o nome do menino palestino que estava junto ao pai quando foi morto por um soldado israelense em outubro de 2000. Líderes dos grupos da resistência islâmica prestam homenagem ao menino, protegidos por um vidro à prova de balas de fuzil. O anfitrião é Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, que apresenta o orgulho do seu exército. Os homens bomba. Anunciados como a elite, uma força preparada para se matar e levar junto o máximo de inimigos que conseguir.
O Hezbollah é uma organização que usa a religião com objetivos políticos e militares. O Hezbollah não representa a maioria dos muçulmanos ou palestinos. Os guerreiros suicidas levam na cabeça a faixa com a inscrição "Deus é único". As mãos no cinturão simbolizam o gesto fatal. Em ação, basta unir as mãos e encostar os fios do detonador preso à cintura. Desfilam na posição em que vão morrer e matar. Os pais dos filhos que já se sacrificaram vêm logo atrás. E o locutor proclama: quem está com o Hezbollah, que é o partido de Deus, e com o profeta Maomé, vai vencer. Os fundadores do Hezbollah também estão presentes. São os soldados da Guarda Revolucionária do Irã. Em 1982, por ordem do Ayatollah Khomeini, eles começaram a recrutar e treinar palestinos e libaneses. Todas as organizações radicais palestinas são representadas por grupos de guerrilheiros. Juntos, formam um exército. Eles elegeram como inimigos mortais os Estados Unidos e Israel. Insultos no alto-falante. اخرجوا من فلسطين كل فلسطين فإن قادمون. Macacos, saiam da Palestina. Porcos, deixem a Palestina. Nós estamos chegando. As bandeiras americana e israelense são estendidas no chão e pisoteadas. Antes de cada pelotão, são novamente esticadas. O coro ameaça. Israel, Estados Unidos, estamos chegando. Gritos de guerra. Chegando. A mesma frase é escrita pelos corpos no chão do Líbano. Uma torre humana é formada, representando a grande mesquita de Jerusalém. Homens escalando os prédios simulam a invasão e ocupação do país vizinho. A bandeira de Israel é arrancada e chutada. A americana também é jogada com desprezo. A voz no alto-falante acusa: todas nossas tragédias são culpa de Israel e de seu comparsa, os Estados Unidos. Do alto de um prédio, um homem vai saltar. O locutor enfatiza: este voo simboliza um lançamento para a morte, um ataque suicida. Em novembro de 2000, quando estive diante do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, o comandante dos homens-bomba disse: parte do Líbano ainda está ocupada por Israel. Estou avisando. É bom eles saírem e devolverem os prisioneiros. Estamos muito bem armados, preparados para lutar a qualquer momento. E não apenas em nosso território. Uma nova guerra vai começar. Israel está em alerta. Um soldado e uma metralhadora. Pelo menos é o que se pode ver. Mas há vários soldados israelenses e vários
armamentos aqui em Margariat. Esta é a base militar de Israel com maior poderio de fogo. Eles se concentram no norte do país. A gente pode observar que há um blindado, mas também há vários guardados aqui prontos para agirem a qualquer momento. Um carro de combate vem em nossa direção. Se aproxima. Estamos sob o foco do binóculo do soldado israelense. Um militar tira a farda e anda na nossa frente para verificar se não representamos perigo. A torre é equipada com radares e antenas, que detectam até a aproximação de munições e armamentos. À frente da base militar, porta de entrada para Israel no sul do Líbano, está repleta de explosivos. Mas graças a cinegrafistas espiões, o serviço de inteligência do Hezbollah já conhece os segredos desta fortaleza. Um vídeo mostra até a localização de bunkers em Israel e a presença de armamento americano nas mãos do inimigo. O agente infiltrado usa uma novidade no Oriente Médio, uma lente que filma no escuro. Aqui em Hunin, norte de Israel, os israelenses montaram um posto de observação a 300 metros do chão. Uma forma de controlar ataques dos soldados do Hezbollah. Ali está, num dirigível, amarrado por cordas. Isto dá uma boa visão da fronteira com o sul do Líbano. Em compensação, se torna um alvo fácil. Todos os dias, apesar da tensão, o colono judeu Isaac cuida da plantação de pêssego e maçã, entre o arame farpado e as placas de alerta. Minas. Minas. Há poucos meses, um soldado israelense se distraiu durante uma patrulha. Quem depende da terra, seja árabe ou judeu, vive assombrado pelas minas. Nada é mais precioso para um pastor do que seu rebanho. Na Terra Santa e minada, o rebanho abre... Para 3 religiões, guerra entre árabes e judeus é coisa recente. Virou uma grande preocupação internacional desde que muitos judeus há mais de 50 anos, fugindo das perseguições na Europa, chegaram ao que era conhecido como Palestina e fundaram o Estado de Israel. Depois de pelo menos 4 grandes guerras, os israelenses expandiram bastante os limites do seu país e ocuparam largas faixas de território à margem direita do bíblico Rio Jordão, a Cisjordânia. Muitos palestinos, os árabes dessa região, fugiram para países vizinhos ou vivem há décadas em campos de refugiados e querem de volta a terra que pertenceu aos antepassados. O sentimento de ser pobre, injustiçado e sem saída tem sido terreno fértil para outro componente explosivo no Oriente Médio: religião. Para quem tem poucas esperanças, a religião sempre ofereceu um alívio. No caso do islamismo, com uma diferença muito importante em relação ao que nós estamos acostumados aqui no mundo cristão. Para os islâmicos no Oriente Médio, não existe separação entre religião e política. O melhor exemplo é o da revolução feita pelo Ayatollah Khomeini no Irã, país não árabe no Oriente Médio. Líder espiritual e secular ao mesmo tempo, Khomeini comandou milhões de pessoas a partir de textos religiosos que ele mesmo interpretava. Foi o Irã que projetou a imagem do fundamentalista islâmico fanático, que se acha dono da verdade política e religiosa e morre por ela. O radicalismo islâmico espalhou-se como resposta política e religiosa aos que muitos árabes e não árabes consideram como indesejada presença estrangeira. Os Estados Unidos, protetor de Israel, foram identificados como o principal inimigo e tudo que tivesse alguma relação com os americanos virou alvo.
A forma mais conhecida do terror hoje é a do homem-bomba, recrutado já entre crianças. Os que sequestraram e jogaram os aviões nos Estados Unidos estão na mesma tradição de radicalismo. Os atos espetaculares de terror, quase sempre dirigidos contra inocentes, acabam ofuscando as raízes do conflito, até prejudicando causas internacionalmente reconhecidas como justas. Desigualdade, injustiça e abandono, as marcas em muitas partes do Oriente Médio, facilitam intolerância, ódio e radicalismo político e religioso. É difícil acabar com um sem acabar com o outro. A Sociedade Islâmica da América faz um apelo. Não se deve ligar a fé islâmica a ataques terroristas, disse o porta-voz da instituição, preocupado com atos de hostilidade contra mesquitas. A distante Califórnia acordou mais cedo na terça-feira passada. Sem saber direito o que acontecia diante da possibilidade de um ataque de dimensões nacionais, o temor dos californianos tinha um endereço. A Golden Gate, essa ponte que você vê aí atrás, encoberta pela neblina aqui em São Francisco, é o principal marco turístico da costa oeste dos Estados Unidos. Todos temiam que houvesse um atentado, que tentassem alguma coisa contra ela. A ponte, felizmente, ainda está em pé aqui na Califórnia, que é também a capital do entretenimento nos Estados Unidos. Aqui ficam Hollywood e as sedes das principais gravadoras. Aqui, do outro lado do país, o estrago provocado pelos atentados não foi material, mas foi igualmente importante. Importantes porque a mesma indústria que na ficção já provocou o caos na própria Golden Gate, explodiu Nova York e é pródiga em sequestros, perseguições e efeitos especiais apavorantes, agora se vê diante de um dilema. Depois dos atentados, o público vai ter estômago para filmes assim? Gostaria muito que as coisas mudassem, que fizessem... Um profeta ou um mestre no jogo das palavras, autor de frases poéticas e obscuras, Nostradamus pode ter milhares de tradutores, talvez nenhum tão apaixonado quanto o italiano Renuccio Boscolo. Nostradamus escreveu um mapa dos erros humanos. Há 40 anos, ele persegue o significado de cada verso escrito há mais de 4 séculos. O pesquisador já foi procurado até pela polícia secreta americana, que queria dele a chave para decifrar as profecias. O primeiro segredo é conhecer várias línguas, porque Nostradamus escrevia em francês, latim, grego e até em alemão. Outro segredo, o conteúdo de cada profecia está num verso de 4 linhas, que sugere um cenário, uma data, um acontecimento e alguém envolvido nele. Nostradamus prevedeva questi attacchi O ataque terrorista aos Estados Unidos foi previsto, diz o escritor, que tenta matar a charada. Um rei do terror que veio do céu, escondido numa máquina em movimento. Eu interpretei como terrorismo internacional. Os Estados Unidos e o Pentágono sob ameaça de xiitas. Esta é a palavra usada por Nostradamus, que no caso é a localização geográfica. O povo da antiga Mesopotâmia, que envolvia a parte do Oriente Médio e da Ásia. Grande reação do povo anglo-saxônico. Renuccio Boscolo publicou esta tradução 2 anos atrás. O detalhe da data que o verso contém, 1990, mais 97 meses, que são 10 anos. Marte significa guerra, e boa fortuna quer dizer que esta guerra representará um grande negócio para alguém. Michel Notre-Dame teve o sobrenome latinizado, Nostradamus. Francês da Provença, nasceu em 1503, morreu em 1566, debruçado sobre a mesa, descrevendo a própria morte. Deixou memória no norte da Itália. Nostradamus veio a Turim em 1556 para tratar da saúde de uma duquesa. Naquela época, a medicina não existia sem a astrologia. O médico e astrólogo era perseguido pelas suas profecias e adivinhações. E foi aqui, na região do Piemonte, que ele deixou uma mensagem
aqueles que séculos depois se tornariam seus seguidores. Turim, no passado, também pertencia ao mesmo Império da Provença. E foi nessas ruas quase francesas que o tradutor e intérprete de Nostradamus seguiu os passos do mestre até encontrar a prova da passagem dele pela cidade. Uma placa de mármore que hoje está em Israel. Renútil Boscolo guarda uma cópia em casa. A mensagem de Nostradamus, nada modesta, diz que quem acreditasse nele alcançaria a glória e quem o impedisse de falar seria arruinado. Este italiano de sangue nobre ganhou notoriedade com os papas. Num livro publicado em 72, ele previu um ano de 3 papas. O ano foi 78, quando morreu Paulo VI e foi eleito João Paulo I, que morreu pouco tempo depois. João Paulo II assumiu o papado também em 78. A pergunta que todos querem fazer, se vai ter guerra santa e qual será a proporção do conflito. Vai ter guerra e vai durar muito tempo. Será Oriente contra Ocidente. Armas atômicas poderão ser usadas. Nostradamus se refere à bomba atômica não só no Japão, mas também em Bagdá. O apocalipse vai acontecer um dia, mas o escritor desaponta aqueles que têm pressa. Vai demorar mais de 2000 anos. O primeiro-ministro britânico Tony Blair fez um alerta dramático. Ou se acaba agora com o terrorismo, ou o mundo ficará vulnerável no futuro a ataques com armas nucleares, biológicas e químicas feitos por uma nova geração de terroristas. O FBI, a Polícia Federal Americana, amplia para 8.000 o número de agentes especiais mobilizados na caça aos suspeitos de envolvimento no ataque terrorista. É a maior caçada humana da história. Quando estava voltando para Washington no dia dos ataques, o presidente Bush ligou para o vice-presidente diante de um assessor e disse: vamos resolver essa situação. É para isso que somos pagos. Daqui a pouco, os repórteres do Fantástico entram pela primeira vez na área isolada pela polícia, no lugar onde antes existia o World Trade Center. De modo que, pela via terrestre, só há 2 opções. Ou entrar via Paquistão, que é um país que recentemente manifestou apoio inconteste aos Estados Unidos no que for necessário, inclusive eventuais bases militares e aéreas, e, de outro lado, o Afeganistão é circundado pelo Irã, cujas relações diplomáticas com os Estados Unidos não vêm sendo as melhores nas últimas décadas. A segunda dificuldade consiste na escolha americana de bombardear o Afeganistão ao invés de entrar pela via terrestre, seria bombardear o quê? Cabu é a capital do país e, no entanto, está em escombros. As milícias talibãs, justamente porque praticam terrorismo, tendem a se esconder nas cavernas. E, finalmente, não há um complexo industrial militar, tampouco a sede do governo, que justificasse o bombardeio. Portanto, não há o que bombardear. Isso cria um enorme problema para os Estados Unidos, caso eles optem por invadir o Afeganistão. Hoje é difícil definir os amigos do terrorismo porque os países que professam a fé islâmica estão procurando, inclusive dando apoio aos Estados Unidos, desvincular terrorismo de fé islâmica. Hoje o islamismo tem no mundo 1,3 bilhão de adeptos, que se estendem da Indonésia até o Oceano Atlântico. Então, países que nós nunca imaginaríamos que apoiariam os Estados Unidos, o exemplo maior e recente é a Síria, bem como o Líbano, Arábia Saudita, Tunísia, Marrocos, se manifestaram favorável a toda e qualquer empreitada americana sobre o Oriente Médio, não sobre o Oriente Médio e esses países, mas sobre o Afeganistão, se isso se fizer necessário. O único país que nós teríamos que retirar dessa lista é o Iraque. Saddam Hussein continua sendo o eterno inimigo dos Estados Unidos e do Ocidente. Nesse momento, ainda é possível um esforço diplomático e é até o que vem acontecendo. No entanto, a diplomacia, num dado momento, ela acaba por se esgotar. E o Afeganistão é um país que, além de ter as milícias talibãs dominando o poder,
abriga o maior terrorista do mundo, que é Osama Bin Laden, que inviabilizaria toda e qualquer ação diplomática. E aí a invasão se tornaria inevitável e a guerra se tornaria uma realidade. Os Estados Unidos podem atacar militarmente o Afeganistão. Que país é esse? Que país é esse para onde o mundo volta os olhos agora, esse medieval Afeganistão? A nossa equipe esteve lá há um ano e o que mais me impressionou, e aqui eu estou falando do homem simples, do cidadão comum do Afeganistão, é a unidade que esse povo tem em torno da própria terra. Quando a gente cruzou a fronteira, vindo do Paquistão, eu perguntei para um menino de uns 8 anos onde a gente estava e ele não me deu o nome de uma cidade, nem da província. Ele respondeu com convicção, com orgulho: este é o meu país, o Afeganistão. E é mesmo muito impressionante que um país tantas vezes invadido, conquistado, reconquistado, cobiçado principalmente pela posição geográfica, que é o centro da Ásia, um corredor de passagem, é impressionante que num país assim não se tenha notícia de movimentos separatistas. Do norte ao sul, quer eles falem Tajik, Pashtun ou qualquer outro dialeto, eles sabem que são afegãos, eles têm uma ligação imensa com a terra. Até se compreende que nas vilas no interior do país, onde mal se tem o que comer, as famílias não pensem em fugir. Elas nem teriam para onde ir. E depois de décadas de guerra, as estradas são destruídas, não há sistemas de comunicação, não há telefones. Mas nas grandes cidades, quem pode tentar a vida em um lugar melhor se recusa a sair. Eu conheci uma médica num hospital perto de Jalalabad, uma mulher bonita, uma brava, que decidiu desafiar a lei talibã e continuar clinicando naquelas condições precaríssimas, porque ela me disse, e eu nunca esqueci, porque ela queria que os filhos dela tivessem orgulho dela. E o orgulho daquele povo está diretamente associado à terra. É por isso que, numa perspectiva histórica, a gente vê que tantos povos já passaram por lá, causando tanto sofrimento aos afegãos. Os soviéticos passaram, os talibãs vão passar. E mesmo que os afegãos não sejam bombardeados pelos Estados Unidos, eles vão continuar sofrendo pela confusão que se estabeleceu entre islamismo e terrorismo, entre religião e atos radicais. Mas eles vão resistir, essa é a impressão que eu tenho. Aquele país tem cheiro de história. Quem nasce lá pode até nascer condenado a um destino sombrio e miserável, mas nasce também com um sentimento de nação que é raro no mundo. Você pode rever a partir de agora na internet, no site do Fantástico, as reportagens da Ana Paula Padrão no Afeganistão. O endereço é www.globo.com/fantástico. Tensão na ponte da amizade que liga o Brasil ao Paraguai. Sindicalistas e comerciantes